né? Hoje eu trago um convidado muito especial, o doutor Emanuel Felipe, que vem falar sobre um pouquinho sobre, né, previdência. Mudou muita coisa, logo no ano que mudou, em seguida veio pandemia e muitas dúvidas ficam no ar, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre. E você de casa que tiver alguma dúvida também pode ir mandando aqui no direct ou via WhatsApp, que a gente vai perguntando aqui, tentando responder da maneira do possível. Doutor Emanuel, primeiramente seja bem-vindo ao programa, é um prazer ter sua pessoa aqui para a gente falar desse assunto, debater e tirar algumas dúvidas, na verdade. Primeiramente, eu também agradeço pelo convite e estamos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas. Manuel, logo no final do ano houve muitas mudanças quando a gente pensa aí em previdência. Sim. E aí veio, né, aquele tufão de mudança, logo em seguida veio pandemia. Quais seriam as principais mudanças que aconteceram e que mais atingem aí as pessoas que estavam ou que estão próximas aí ou que estão pleiteando se aposentar? Bom, a reforma da Previdência, né, ela entrou em vigor em novembro do ano passado. Com a promulgação da lei, veio muitas dúvidas, várias coisas que realmente os cidadãos ficaram com dúvidas e tudo mais. E dentre elas, a grande mudança que ocorreram foi justamente a questão da diminuição do valor da aposentadoria, né? Antigamente as pessoas aposentavam com a média de 80% do salário de contribuição. Hoje já é uma média faz o cálculo de 100% de todos os salários, porém tem um redutor aí de 60% do salário de contribuição. Então a aposentadoria hoje ela sofreu uma grande diminuição, né, nessa questão da reforma. Outras questões também que mudaram foi justamente a questão da idade, né? Essa da idade acabou pegando muita gente aí e irritando até muita gente, né, doutor Manuel? Sim, a questão da idade, por exemplo, a mulher aposentava com 60 anos de idade e o homem com 65. Aí já foi fixado que a mulher aposenta com 62 e o homem aposenta com 65 anos de idade. No caso do homem, o tempo mínimo de contribuição para ele aposentar tem que ser 20 anos de contribuição e a mulher permanece os 15 anos de tempo de contribuição. Houve a grande mudança na questão da idade também. Quando a gente pensa nesse lance da idade, e as regras elas são diferentes também para quem vive na zona rural, né? A zona rural sofreu alteração também? Não, a zona rural não sofreu nenhuma alteração, continua vigente, né, as mesmas regras para o segurado, né, que trabalha na roça, o trabalhador rural. O homem ele aposenta com 60 anos e a mulher aposenta com 65 anos. Tem que ter no mínimo aí 180 meses de carência, né, o que seria mais ou menos 15 anos aproximadamente, para poder requerer a aposentadoria rural. Entendi. Ô, doutor Emanuel, e aí veio todas essas mudanças aí, a gente vê janeiro, dezembro, janeiro, final do ano. Logo em seguida, quando o ano começa a tocar, que é depois do carnaval, sim, a gente se deparou com a pandemia. Como ficou a situação das pessoas que precisavam dar entrada aí nesses processos? Porque, na verdade, são processos que a gente tem uma grande demanda, e isso é histórico, uma grande demanda, e de contrapartida o Estado parece que nunca está preparado para receber aquela grande demanda. Sim, em razão da pandemia, né, os órgãos públicos, as empresas e o INSS, eles tiveram que se reinventar, tiveram que adequar aí para poder garantir os atendimentos para todos os cidadãos. Então, o que o INSS ele fez? Ele ampliou, né, aí o canal de atendimento, que é o canal do Meu INSS, e ampliou os serviços que já eram ofertados. Então, dos 96 serviços que são oferecidos pelo INSS, 90 serviços já são realizados de modo online. Então, o cidadão hoje, ele, né, em razão da pandemia, todos os atendimentos passaram a ser de modo remoto, né? E aí o cidadão ele busca o benefício dele no INSS, levando através do aplicativo ali a documentação, e todos os serviços estão sendo realizados de modo online. E está funcionando? Porque a gente sabe que, né, por mais que a gente, né, tente estar preparado, o Brasil não está preparado para realizar serviços online e de modo remoto, principalmente quando a gente pensa aí em órgão do governo, porque acho que o privado é complicado, o governo é sempre mais um passo atrás. Você que trabalha na área, que é um especialista da área previdenciária, tá funcionando, tá fluindo?
Então, Maurício, o serviço online, ele veio justamente em razão da pandemia, né, para que desafogasse a questão dos atendimentos presenciais, né? para evitar justamente a aglomeração. E também ele deu uma certa agilidade, né, nos atendimentos, porque desafogou as agências, porque ficaram suspensos os atendimentos, e ampliou-se, né, os canais de atendimento, e aí passou a ter um pouco mais de agilidade. A grande dificuldade e a demora hoje na questão da resolução, né, dos processos administrativos, dos requerimentos, é justamente a questão do déficit de funcionários do INSS, da questão dos servidores. Tem poucos servidores e a demanda do Brasil... Sempre foi assim, não é, doutor Emanuel? Sim, a grande questão é que tem poucos servidores, já não tem concurso público há um certo tempo, porém o INSS ele já implementou algumas soluções, foram convocar alguns servidores já aposentados para poder agilizar, conceder bonificações para os servidores para cumprir metas de serviço, justamente para dar agilidade, acelerar o trabalho, né, e dar solução naqueles requerimentos. Hoje no Brasil é mais de 1 milhão de requerimentos que estão ainda na fila para serem analisados. Porém, para dar mais agilidade ao cidadão que está querendo buscar o seu benefício no INSS, é importante que ele reúna a documentação completa. Se ele quer buscar, por exemplo, a sua aposentadoria, reúna a sua documentação, faça o requerimento pelo portal do Meu INSS ou ligue no 35, né? Mas tudo hoje está sendo enviado pelo portal do Meu INSS. Reúna a documentação para dar mais uma agilidade. Por quê? A demora também, às vezes, é devido a documentação está incompleta, está faltando alguma coisa, acaba que o INSS tem que enviar muitas exigências para aquela pessoa, entendeu? Então, se você já faz correto, completo, você já ajuda bastante. Ô, doutor Emanuel, hoje para uma pessoa, ela completa, como que funciona? O cara que vive na cidade, ele tem que ter 67 anos para tentar a aposentadoria, correto? Não, na verdade, o homem ele aposenta com 65 anos de idade. 65, no mínimo é 20 anos de contribuição. Aí ele precisa de um auxílio jurídico de um profissional da área para montar essa documentação e enviar, ou ele faz isso sozinho? Como que funciona isso aí? Olha, todos os requerimentos, o cidadão ele pode buscar junto ao INSS, enviando seus documentos, apresentando seus documentos, ele pode fazer os requerimentos. Porque o INSS, pela lei, ele tem o dever de analisar esses documentos e de conceder o melhor benefício, desde que tenha preenchido os requisitos, e fazer as exigências, né, que forem necessárias para conceder aquele benefício para aquela pessoa. Independente se ele tem um auxílio jurídico ou não. Independente disso. O auxílio jurídico, na verdade, a pessoa pode vir a buscar desde que ela tenha alguma dúvida ou queira realmente buscar essa orientação. Doutor Emanuel, o que a gente vê é o seguinte, essas pessoas que estão se aposentando, normalmente são pessoas que têm mais dificuldade com essa coisa de qual documento reunir, enviar isso, fazer esse agendamento de internet, essa coisa toda. Quem presta esse auxílio, você presta esse auxílio jurídico, eu procuro e a pessoa ela tem todo esse amparo aí, você auxilia em todo o formato ou não? Se você só tem que ter esse documento ou aquele? Como que funciona essas questões esse apoio aí jurídico? Sim, essas questões de aposentadoria, muitas pessoas elas têm essas dúvidas, né? Então, quando ela não procura o próprio INSS para estar buscando a orientação, ela pode buscar um profissional, um advogado, para ter essa orientação, né? Então, ela pode muito bem fazer o planejamento previdenciário, que é analisar os documentos, verificar a contagem de tempo, fazer a simulação de aposentadoria. Então, independentemente se chegou no dia do requerimento, né? Se ela implementou os requisitos, ela pode muito bem buscar esse requerimento no INSS, independentemente da ajuda jurídica. Entendi. Então, ela pode fazer isso antecipada, né? Ela não precisa esperar o dia de aposentar para buscar isso. Pode fazer realmente um planejamento. Doutor Emanuel, outra pergunta. Com tudo isso que a gente vem né, assistindo, presenciando e vivendo, percebe-se que trabalham-se menos pessoas e para contribuir para que mais pessoas possam estar aposentadas. Se a gente voltar no tempo, no passado, trabalhavam-se mais pessoas e haviam menos idosos se aposentando, então a conta ela funcionava melhor no requisito saúde, INSS, governo. Hoje a gente vem vendo o contrário, né? As pessoas elas vão tendo menos filhos
né? A gente pode comparar isso até mesmo com a nossa família. Cada vez menos filhos, ou seja, vão ser menos pessoas trabalhando para manter, né, um número de pessoas muito alto. Você que está na área, você que trabalha já há alguns anos com esse movimento aí, você acha que o INSS ele vai sobreviver por muito tempo se o governo não fizer realmente algo? Porque essa reforma, eu acho que foi um suspiro, eu não tenho certeza disso, mas ela resolve o problema? Então, Maurício, a reforma da Previdência ela veio justamente para poder contribuir com esse grande déficit, né, nos órgãos públicos, porque as fontes de contribuição elas são diversas. Empresas contribuem, os segurados contribuem, o cidadão contribui. Então, assim, acaba que a conta ela nunca fecha, né? Acaba que o INSS, hoje o governo federal gasta muito com o órgão previdenciário. Então, a reforma da Previdência, ela aumentou justamente a idade, o tempo de contribuição para justamente tentar economizar, né? Estima-se aí que vai ser economizado bilhões de reais daqui uns 10, 15 anos, por exemplo. Mas você consegue visualizar que isso pode salvar aí o INSS de futuro? Ou você já visualiza que no futuro né, vai ter que acontecer uma reforma mais severa, que talvez até prejudique pessoas? Olha, a reforma ela já prejudicou, né, já trouxe alguns prejuízos para as pessoas, né? Assim, no momento, eu posso imaginar que daqui a um tempo tem essa necessidade de renovação. Sim. Porque a legislação, no caso, ela está em constante alteração, né? Já houve-se outras alterações, né? Diversas emendas constitucionais, já teve alteração, inclusive, na pensão por morte, desde 2015, né? Que houve aí a questão da diminuição do tempo, né? Da pensão por morte para o companheiro, né? Aquele que convivia em união estável, que era casado, de acordo com a idade também. Então, já tem-se várias alterações, entendeu? Como que funciona hoje? Quem tem direito dessa pensão por morte? Eu vou dar um exemplo. A pensão por morte hoje, em 2015, ela já houve uma modificação na questão da questão dos dependentes, né? Então, assim, a pensão por morte, o segurado que faleceu, ele estando, né, com os requisitos, ele faleceu estando com os requisitos, aquele dependente, no caso, o menor de 21 anos, o filho menor, ele recebe a pensão normal. A esposa ou a companheira, ela tem que comprovar, né, ali que era de fato dependente. No caso, a companheira tem que comprovar de fato a dependência. A esposa não precisa comprovar. A questão da idade do dependente, no caso a esposa ou o marido e tudo mais, o tempo de benefício vai variar de acordo com a idade que aquela pessoa tem. Então, vamos supor, a pensão vitalícia hoje para o companheiro, para o cônjuge, no caso, ela é a partir dos 44 anos de idade. Então, se a pessoa tem mais de 44, o marido ou a esposa falecer, ele tem direito a esse benefício? Recebe-se a pensão de forma vitalícia, né? E a questão toda também do benefício é que a pensão por morte hoje ela teve uma redução do valor, né? Então, vou dar um exemplo. A pensão por morte ela paga 100% do valor do salário de contribuição daquele segurado que faleceu. Hoje já não é assim. É pago 50%, né, do valor da pensão, mais 10% para cada dependente. Então, vamos supor, o pai faleceu, deixou a mãe com 2 filhos. Menor de idade, isso, menor de idade. No caso ali, o INSS vai pagar para aquela pessoa ali a pensão por morte no percentual de 80%, porque são 3 dependentes ali. Doutor Emanuel, e a pessoa ela pode acumular um benefício com outro, por exemplo? A pessoa ela é já beneficiária com, né, esse do morte, o auxílio aí, porque o marido ou a esposa morreu, e ele também obteve a idade para se aposentar por idade. Ele pode acumular os 2 benefícios? Ela pode acumular os 2 benefícios, a pensão por morte e, por exemplo, a aposentadoria por idade. Pode haver acumulação, sim. Se a pessoa é aposentada, né, recebe o benefício aí dessa aposentadoria por morte e ela resolve se casar, o esposo ou a esposa faleceu e ela resolve se casar novamente, ele perde esse benefício? Não perde o benefício. Ele continua tendo benefício? Continua recebendo o benefício. Ah, tá. Mesmo se casando normal, no cartório, tudo certinho? Sim, continua recebendo o benefício. Interessante isso. Manuel, para as pessoas que
né, que trabalham e que estão aí pleiteando, né, já começar, acho que é interessante começar a montar aí os documentos, guardar tudo direitinho. Qual que é a dica de você que está na área para as pessoas que estão em casa, já ano que vem já bateu a idade e tal, já começar a trabalhar isso para na hora não ter muito dor de cabeça? A grande questão é que muitas pessoas elas deixam para a última hora, para estar buscando, né, reunindo a documentação, para estar realmente indo no INSS fazendo os requerimentos de aposentadoria. Então é importante que as pessoas que já implementaram os requisitos, elas reúnam a documentação, elas procurem a consultoria do próprio INSS ou a consultoria jurídica de alguma pessoa que realmente seja especialista para estar orientando melhor essa pessoa quanto ao benefício. Questão de tempo de contribuição, qual seria o valor da aposentadoria, seria realmente um planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário é importante, né? Você fala nele bastante. Outra coisa, a pessoa vai completar a idade, sei lá, dia 13 de novembro. Ele não tem que aguardar até dia 13 para montar a documentação, ele pode montar isso antes, mas ele tem que dar entrada no dia 13 ou ele tem que esperar um tempo? Como que funciona isso? A partir do momento que a pessoa implementa todos os requisitos para poder buscar o seu benefício, a partir do momento que ela fez o aniversário, quando ela implementa os requisitos, ela já pode buscar no INSS os requerimentos. Bacana, eu quero agradecer a sua disponibilidade, vir aqui tirar essas dúvidas, bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Boa sorte aí com esse INSS problemático que a gente tem, mas que agora parece que está um pouco melhor, né? Porque com esse atendimento remoto aí, se você que está na área está falando que melhorou, a gente acredita. Deu-se uma grande acelerada, deu-se um avanço muito grande, né, em razão da pandemia, os atendimentos sendo realizados de forma online, as perícias, né, sendo realizadas de forma indireta, apenas com a análise dos documentos ali, dos segurados. E agora, com o retorno das atividades do INSS, continua-se com o atendimento também de forma online, né, no caso, pelo aplicativo do meu INSS, pelo site. Porém, nas agências também tem alguns serviços que estão sendo disponibilizados. Porém, tudo tem que ser feito agendado justamente para evitar a aglomeração de pessoas. Pessoa que chega na porta do INSS, eu quero ser atendido, ela não vai ser atendida porque realmente tem que ter o agendamento prévio. Agora isso, mano, eu acho que é um desafio, eu acho que tem que ser repensado no sentido porque normalmente as pessoas que procuram o serviço de INSS são idosos. E o idoso ele tem mais dificuldade com essa coisa de internet, com essa coisa de aplicativo, com essa coisa toda. Então eu acho que aí realmente é um desafio aí para esse público que tem que utilizar. Porque o nosso país, né, querendo ou não é a classe idosa, ela não tem tanto acesso, tanta habilidade, né, não todos, obviamente, com esse tipo de avanço tecnológico, com a tecnologia em si. Então eu acho que é um desafio. Viu? É um desafio muito grande para todos nós, né? Então, assim, pessoas de mais idade, pessoas que não têm tanto conhecimento, acaba que elas ficaram um pouco prejudicadas. Porém, o aplicativo, né, os requerimentos, eles não são tão difíceis de ser realizados, né? A pessoa com auxílio de até algum familiar também consegue ali enviar a documentação, consegue obter orientações pelo canal do 135, então não fica-se tão difícil, né? É totalmente inovador, é totalmente desafiador e esse tempo de pandemia, ele realmente veio para nos mostrar que a tecnologia ela está do nosso lado, né? Então, o Poder Judiciário já teve que fazer grandes modificações, né? Audiências sendo realizadas de modo online, o INSS também. Então, isso tudo, de um certo modo, veio para beneficiar todos nós. Você acredita que esse avanço do online aí nos serviços judiciários, eles vieram para ficar? Com certeza, vieram para ficar. Os processos físicos de papel, eles já são um pouco ultrapassados. Ainda tem a tramitação desse processo, porque o processo eletrônico ele tem poucos anos, né, que ele foi implementado no Poder Judiciário. Mas veio para ficar e realmente a tecnologia ela está do nosso favor. Muito obrigado, doutor Emanuel, que você tenha aí uma excelente semana. Quem quiser tirar dúvida com você, adv.Emanuel Felipe, né? O seu Instagram, que as pessoas podem ir lá e te fazer algumas perguntas. Na verdade, assim, as pessoas que querem buscar a orientação jurídica, elas devem procurar, né, o advogado de confiança, alguém que realmente elas
conheçam indicação, né? Então aí fica a dica para você que está querendo buscar alguma orientação jurídica, procure algum advogado de sua confiança, alguém que você já conheça, e aí essa é a dica que eu dou para as pessoas. Faça bem feito desde o início do processo. Isso, tem que ser assim. Show de bola, muito obrigado. Nós vamos continuando aqui, são